Ó Senhor, ouve meu clamor, dá-me entendimento, como prometestes. Nós clamamos ao Senhor por entendimento. Que a promessa do Senhor se cumpra em nossas vidas. Nós não esperamos apenas que o Senhor escute, mas sim que responda ao nosso clamor, nos direcionando a vida que o nome dele é glorificado. Que o nome do Senhor seja glorificado hoje e eternamente por intermédio de nossas vidas. Bom dia a todos. Bom dia, Mari. Bom dia, Edu. Bom dia, Silvia. Bom dia, Gandhi, Carol, Pamela. Bom dia a todos. Vamos para cima. Já mande essa live aí para o máximo de pessoas que você puder, para que eles também tenham acesso à palavra, que eles possam ler. Mais um dia para a honra e glória de Deus. Bom dia, Edivan. Estamos chegando na última sessão do Salmo 119. Serão os 8 últimos versos. Nós estamos hoje no verso 169 do Salmo 119, onde a palavra diz: Ó Senhor, ouve meu clamor, dá-me entendimento, como prometestes. A promessa do Senhor irá se cumprir, a promessa do Senhor é fiel. Todos aqueles que o clamam e buscam de todo o coração o encontram. Ele não simplesmente nos prometeu, mas como um bom Deus e fiel à sua palavra, ele promete e cumpre. Então tenha certeza que buscando você o achará. Ainda que você tenha dúvidas, ainda que você tenha incertezas, saiba que Deus, ele continuará sendo fiel. Demore o tempo que for necessário, mas a resposta sempre vem. Não se esqueça que o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Saiba esperar o tempo necessário. Continue a clamar e pedir por entendimento. O mais difícil é justamente ter este entendimento. Entendimento do que Deus quer, entendimento do agir de Deus nas nossas vidas, compreender a maneira como Ele trabalha. Nós somos imediatistas, nós queremos que o Senhor responda no mesmo instante, e por vezes o silêncio de Deus ecoa em nossas mentes como um tormento, quando na verdade até o silêncio dele é resposta. Tenha calma, que ele te faça permanecer firme, sabendo que ele é dono do tempo, ele é dono das circunstâncias e ele está trabalhando em nós. O entendimento aparecerá, mais cedo ou mais tarde, ele não tarda. Creia nisso e seja fiel ao Senhor. Tenha certeza que o Senhor escuta seu clamor. A Bíblia por diversas vezes manifesta que Deus é um Deus que se inclina para ouvir as orações. Os nossos clamores sempre foram ouvidos. Sempre foram ouvidos. Todas as nossas palavras são por ele absorvido. Que você possa ter essa consciência. Por isso que é importante você ler a palavra, ver os padrões que acontecem repetidamente nas Escrituras. Vocês vão verificar que homens e mulheres clamam ao Senhor, e daí o Senhor responde às suas orações, os seus clamores. Na época de Juízes, vocês viram isso, vocês vão ver de maneira muito clara em outras etapas também, mas na época de Juízes fica isso um pouco mais evidente, porque quando o homem é abençoado, que recebe justamente esse socorro de Deus, ele rapidamente se esquece. Quando ele se esquece, ele começa a andar por caminhos tortuosos, por caminhos que desagradam a vontade de Deus, e somente depois dele enxergar novamente essa necessidade que ele clama novamente. Você vê que Deus retira o homem do deserto, da escravidão,
Constantemente ele começava já a repudiar o que Deus estava fazendo por ele, até que ele caía em si e falava assim: nossa, nós estamos discutindo com Deus. O ser humano é esse ser completamente depravado, completamente desprovido das coisas boas de Deus. Então Deus constantemente necessita nos realinhar ao seu propósito, que você possa ressurgir em meio às suas aflições, em meio às suas incertezas, sabendo que este Deus que fez no passado, que faz no presente, que fará no futuro, é o mesmo Deus que guarda a sua vida. Tenha certeza que Deus não está assentado em seu sublime trono, deixando que as coisas simplesmente aconteçam conforme nosso bel prazer. Saiba que a vontade de Deus está sendo manifesta em nossas vidas, e tudo que tem acontecido será usado para a honra e glória do nome de Deus. Confie nos planos do Senhor e que você possa clamar a Ele. Vamos à meditação dos 4 capítulos de hoje. Como que tem sido a sua leitura? Coloque aí como que tem sido. Você está conosco nos mesmos capítulos, ou você está fazendo uma leitura individual? Me conte como que vocês estão fazendo. Coloque aí. Desculpa. Hoje é dia 14. Nós vamos fazer a leitura dos capítulos 6 ao 9. Nosso dia 134, meditando nos 4 capítulos, e a live de número 170. Obrigado pelo saúde. Ai. Vamos lá. Vocês estão com as suas Bíblias? Espero que sim. Lembre-se, nós utilizamos a versão NVT, Nova Versão Transformadora. Essa tradução, ela é bem pertinente para os nossos tempos, porque as traduções, algumas ficaram arcaicas em relação ao nosso português, ao nosso vocabulário. A forma de escrita se torna não tão fluida como essa da NVT. Tem a NVT, a NAA e a NVI, que são traduções também bem adequadas. Contudo, nós adotamos a NVT por entender que alguns termos se adequam bem ao que está escrito na Palavra de Deus e são traduzidos de maneira propícia para que possam ter uma compreensão sem necessitar de outros recursos. Pensa que algumas traduções você vai ter que pegar um dicionário, vai ter que andar com um dicionário para isso, você vai ter que tentar entender uma frase que é escrita de maneira literal, o que torna isso muito desconexo. Muitas pessoas que vinham falar comigo que não haviam lido a Bíblia ainda, era justamente por isso, por não entender o que estava escrito. Claro que o entendimento não é dado pela nossa intelectualidade, mas nós também não podemos desprezar a nossa capacidade de conhecimento. O conhecimento da palavra de Deus é espiritual, é dado por Deus. É a iluminação do Espírito Santo, se não são somente palavras vazias. Mas você lendo, é natural você ler e ter mais fluidez naquilo que você compreende. Então, quando essas pessoas chegavam até mim, eu perguntava: qual é a versão que você está lendo? A pessoa nem sabia que existia versão de Bíblias. Por vezes tinha pessoas com Bíblias Bíblias romanas, né, que possuem os apócrifos e sequer sabiam disso. Então, pesquise qual é a versão da sua Bíblia. Existem versões de Bíblia. Isso é necessário para que você entenda. Caso você tenha dúvidas, procure lá depois no YouTube. No YouTube não, no Google.
versão NVT da Bíblia. Você vai ver, compre, adquira, porque você lendo a mesma versão que eu, quando eu vou falando, fica muito mais fácil. Eu não quero que você simplesmente escute, mas que você, por vezes, na hora que eu menciono algum verso, você vai lá e leia, observe o que está escrito, entenda o conceito. A Bíblia deve ser lida, ouvida, falada, mas acima de tudo, lida, para que você possa diariamente ter este contato com a palavra de Deus. É isso, né? Olha aí a Mari não conhecia essa versão. E quando a gente não conhece, naturalmente a gente nem sabe que existe, não é tão falado sobre isso. Mas lembre-se que o mais importante é a palavra de Deus. A palavra de Deus é inspirada por Deus. A palavra de Deus, ela manifesta a vontade clara de Deus. E é dessa forma que nós devemos crer e compreender como Deus escolheu se revelar. Nós não ficamos aqui dependendo de interpretações de um homem. Nós não dependemos de uma interpretação de quem quer que seja. Nós dependemos única e exclusivamente da iluminação do Espírito Santo. Claro que nós temos que ter unidade de pensamento, não estou questionando quanto a essa questão. O livre acesso à palavra de Deus não dá direito a uma livre interpretação. Nós estamos presos à palavra de Deus. A Bíblia explica a Bíblia, tá? A Bíblia explica a Bíblia. Então leia a Bíblia, leia com muita atenção, perfeito? Vamos para o capítulo em questão hoje, capítulo 6. Agora nós estamos onde, depois de Davi se tornar rei em todo Israel, ele vai buscar a Arca da Aliança. Lembrando que a Arca da Aliança era onde repousava a presença de Deus. Lembre-se que os filisteus haviam capturado a arca, acreditando que dessa forma eles teriam o poder de Deus, quando na verdade eles tiveram o julgamento de Deus. Uma série de pessoas morreram quando a arca estava em seus territórios. Aí eles enviam a arca de volta. Espero que vocês tenham lido esses capítulos que mencionam acerca disso, para que vocês entendam tudo de maneira completamente conexa. Isso é muito importante. Algumas pessoas eu vejo que entram de maneira esporádica. É necessário que você tenha constância. Constância é importante. Ontem, nós iniciamos na igreja a ministração de Romanos. Nós vamos fazer a exposição de Romanos. A previsão é que terminemos em mais ou menos 129 semanas. 129 semanas, tem 52 semanas por ano, contando alguns imprevistos ou alguma mudança de programação. No final das contas, creio que vamos demorar uns 2 anos e meio, quase 3 anos. Sendo divididos ali de maneira com versos que retratem toda ideias que dê para se aprofundar, que possui início, meio e fim. É bem interessante essa forma de divisão que já foi adotada por outros pensadores. Imagina que nós vamos falar de Romanos, mas Romanos está interligado com a Bíblia inteira. Para você saber do que se tratava o livro de Romanos, você vai ter que saber quem era Paulo. Para você saber quem era Paulo, você vai ter que ler quem era Paulo. E onde você vai encontrar quem era Paulo? Você vai ter que ler Atos para ver quem era Paulo. Daí você vai ter que ler as outras cartas para ver a maneira como ele se portava, como ele se comunicava, a maneira como ele agia diante de todas as circunstâncias. Você não vai ter que ler somente o capítulo que fala que é Paulo, porque por diversas vezes ali dentro de Atos você tem referências ao que aconteceu. Então você vai ter que ler num contexto global. O que acontece muitas vezes nas ministrações, que as pessoas fazem referências a alguns pontos e as pessoas não compreendem, ou seja, cria um vácuo. A pessoa não vai entender do que estão falando. Como Paulo. Daí você, quem é Paulo? Você não vai saber, e isso vai gerar uma série de conflitos. Da mesma forma que nós agora estamos falando acerca da arca. Se você não entender o que era a arca,
Você vai olhar e falar assim, mas que arca é essa? Por isso que é necessário você ler ela de maneira integral. Leia a Bíblia de maneira integral. Se você não leu a Bíblia de maneira integral, se você não tem feito assim, você tem pego apenas capítulos esporádicos, você vai criar uma lacuna no seu conhecimento e fatalmente você construirá um Deus segundo a sua própria imaginação. Nós não somos chamados para imaginar Deus. Deus não é a nossa imaginação, Deus é o que é. Então leia a palavra, medite na palavra e conheça quem é Deus, a maneira como Ele escolheu se revelar. Isso é de extrema importância, principalmente nos dias de hoje, onde nós olhamos coisas de maneira superficiais e imaginamos saber o todo. Deus está aqui manifesto por intermédio de um fragmento do que Ele é, porque a Bíblia, embora seja a única revelação e vontade de Deus, ela não exaure, ela não manifesta de maneira integral a totalidade de Deus, mas ela manifesta sim, em totalidade, aquilo que Deus escolheu revelar para nós. E é isso que nós nos apegamos. Nós podemos fazer infusões lógicas acerca do que Ele é por deduções óbvias, mas ainda assim nós temos que utilizar a única regra de fé e prática, que é a Bíblia, como referência. Deus não é o que você acha, Ele é o que Ele é. Então leia a palavra, compreenda os planos de Deus. Essas histórias não estão aqui de maneira à toa, essas histórias não foram escritas para nos entreter, elas foram escritas para manifestar o poder de Deus e a revelação de seu Filho, Cristo Jesus. Tudo que nós estamos lendo aqui, nós estamos enxergando Cristo revelado, primeiramente aqui por intermédio dos profetas, e depois vindo de maneira presencial no Novo Testamento. A Bíblia retrata justamente a história dessa salvação. Lembre-se, primeiro a promessa, depois no Novo Testamento, a vinda, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do nosso Criador. Observem com muita atenção todos esses detalhes, tá? Nós vemos aqui, nesse capítulo 6, então, a arca sendo levada para Jerusalém. E um episódio, um milagre sobrenatural. O que para você é milagre? O que para você é milagre? As pessoas associaram milagre somente a curas, a acontecimentos sobrenaturais, mas sempre corrigindo coisas para melhores. E o que não deixa de ser, tá? Porque todas as interferências de Deus de maneira sobrenatural, Deus está efetuando o seu plano para que coisas melhores aconteçam. Só que o que é melhor para Deus, por vezes, analisando do nosso ponto de vista, pode parecer completamente destruidor. A morte é a passagem para a eternidade, para a vida eterna, ou para a condenação para uns, e não deixa de ser um milagre. Vocês vão ler no capítulo 6, que transportando essa arca, você vai ver que Uzá, que era um dos que estavam transportando a arca, que era filho de Abinadab, onde estava a arca balança, e pelos bois terem tropeçado, Uzá vai, estende a mão e coloca a mão na arca. Quando ele coloca a mão na arca, para que a arca não caia, você já leu? Se você não leu, o que você acha que acontece quando ele coloca a mão na arca? Por a arca quase cair. A arca ia cair. Ele simplesmente, de boa vontade, de boa intenção, vai e estende as suas mãos para que a arca não caia. O que você imagina que aconteceria? Se você não está com a sua Bíblia, é o único momento que vai ser bom, porque daí você vai poder responder sem influência. O que você imagina que aconteceu? Se você já sabe o fato, você sabe o que aconteceu. Mas se você não... Qual que é a sua dedução lógica? Imagina, eles foram lá de boa vontade, estavam transportando a arca
A arca começa, os bois tropeçam, para não cair, ele estende e toca a mão na arca. O que você acha? Aí, ó, as pessoas colocam, morreu, mas é porque sabem. Porque sabem da história o que está escrito. Porque num primeiro momento, o pensamento natural nosso é falar, nossa, que legal, olha que bonzinho, ele colocou a mão na arca, ele estava zelando pela arca. Não é esse pensamento natural que nós temos? Quantas coisas nós não fazemos imaginando que nós estamos prestando um favor para Deus? Deus não precisa dos nossos favores. Nós não somos chamados para sermos criativos. Nós somos chamados para sermos obedientes. Nós somos chamados para obedecermos a palavra de Deus. A palavra de Deus dizia que ninguém poderia tocar na arca a não ser os designados para aquilo. Em Números 4,15 tem essa menção. Eu vou abrir e ler para vocês exatamente o que está escrito, para que vocês tenham a clareza e vejam que quando a ira do Senhor se acende contra Uzá e Deus o fere por causa disso e ele morre ao lado da arca, não foi meramente um ato autoritário de Deus, mas sim ele cumprindo aquilo que ele havia determinado. Então, se vocês abrirem lá em Números, no capítulo 4, verso 15, diz assim, ó: o acampamento está pronto para se deslocar quando Arão e seus filhos estiverem terminados de cobrir o santuário e todos os objetos. Os coatitas virão e transportarão tudo até o lugar do destino. Contudo, não tocarão nos objetos sagrados, pois se o fizerem, morrerão. Estes são os utensílios da tenda do encontro, que os coatitas transportarão. Lembra? Tinha os coatitas, os gersonitas e a tribo de Merari, que eram justamente da família de Arão e da tribo de Levi. Olha que interessante. Tudo está apontando para isso. Deuteronômio, Números, Deuteronômio 10, verso 8. Também vou abrir aqui para vocês. Se você puder também abra, tá? Abra aí, pega a sua Bíblia para você ver o que está escrito e não simplesmente ouvir o que está escrito, mas ler com seus próprios olhos e ver a fidelidade que Deus tem com a sua palavra. Então, em Deuteronômio 10, verso 8 diz: naquela ocasião o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança, a arca da aliança do Senhor, e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são suas responsabilidades até hoje. Ou seja, conforme acabei de mencionar, quem deveria carregar a arca e teria essa prerrogativa. Nós vemos que a desobediência gera morte. A desobediência sempre gerou morte. Os casos que você desobedeceu a Deus, vai gerar morte na sua vida. A morte é o distanciamento de Deus, não necessariamente o extermínio de uma vida em sentido literal, mas por vezes quando você desobedece a Deus, morre sua alegria, morre sua esperança, morre a sua paz, morre a sua segurança. Ande nos caminhos do Senhor e seja obediente. Se você tem desobedecido ao Senhor, que você neste momento se arrependa, peça perdão, que você volte ao caminho do Senhor. Preste muita atenção quanto a isso, tá? Você vai verificar que Davi manifesta a sua indignação e a sua ira justamente diante do que estava acontecendo, mas ele sabia que a vontade de Deus era perfeita, né? De forma que eles levam para outro lugar, eles levam para a casa de Obed-Edom, que ficava em Gate, né? Vocês vão observar depois
todos esses detalhes, depois ele buscando a arca, você vai verificar ele voltando, cantando, dançando a arca, frente à arca. Muito interessante isso, tá? É muito interessante essa questão que me veio à mente agora. A partir do verso 16, vocês vão verificar, enquanto a arca do Senhor entrava na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, que era a mulher dele, olhava pela janela, quando viu o rei Davi saltando e dançando diante do Senhor, encheu-se de desprezo por ele. Olha o que fazem. As pessoas olham e falam assim, diante da arca do Senhor, Davi cantou e dançou, pulou, fez um monte de coisas. Por que nós não podemos fazer no momento de culto isso? Daí as pessoas querem justificar aquelas danças no meio do culto como algo que Deus estabeleceu na palavra. Aquelas danças com lenço, do qual isso não faz parte do culto a Deus. Observe que este verso não está falando nada a respeito disso. Está falando simplesmente de trazerem a arca e Davi dançando. Perfeito, manifestando a sua alegria, tudo certo. Essas justificações são desprovidas de fundamentos bíblicos. No culto, existem os princípios reguladores do culto, que é orar a palavra, ler a palavra, explicar a palavra, aplicar a palavra e pronto. Oferta dos sacramentos. Algumas pessoas entendem também as ofertas. Simplesmente isso. Sacramentos, lembro, batismo e a ceia. Não precisa mais que isso. Isso daí é o que deve conter no culto. Todos os outros detalhes não passam de acréscimos que por vezes não é aquilo determinado por Deus. No culto não deve ter outras coisas que não foram determinadas por Deus. Então, no culto não é momento ali de comemorarmos Dia das Mães, Dia das Crianças, outros detalhes. O culto visa única e exclusivamente a glória de Deus. Não é feito para apresentações infantis, para teatros. Não que não deva haver teatro em algum momento, mas no dia do Senhor, do culto, ele é restrito a cumprir aquilo que foi determinado. Observem que o que acontece na igreja o dia de hoje virou mais um entretenimento do que justamente uma fidelidade à palavra. Então, algumas pessoas utilizam essas questões aqui de maneira equivocada. Prestem muita atenção quanto a isso. Vocês vão verificar que esse desprezo de Mical por Davi, no final das contas também, como é dito, ela não teve filhos, né? Ela não teve filhos até o final da sua vida. Algumas pessoas enxergam ali diante disso uma punição do Senhor diante do seu coração, diante do que ele era, e justamente para que Davi não tivesse a sua linhagem também perpetuada por intermédio dela e da linhagem de Saul. Mas vocês vão verificar que todas essas atitudes de Davi aqui possuem a finalidade de simplesmente se derramar diante de Deus. Ele não se importava com a maneira como ele estava ali, para que o nome do Senhor seja exaltado e glorificado. Isso é louvável, tá? Diante de Davi, nós não estamos questionando essa questão. Ele diz assim no verso 22, estou disposto a me tornar ainda mais desprezível, até mesmo ser humilhado aos meus próprios olhos. Mas as servas que você mencionou certamente me considerarão digno de honra. Justamente depois daquele incidente. Capítulo 7, vocês vão verificar a aliança do Senhor com Davi, onde depois de se estabelecido dentro do palácio, e ele já não estava numa questão ali de guerra constante, ele chama um profeta, o profeta Natã, primeira vez que ele aparece aqui. Daí ele vai e começa a perguntar acerca de estabelecer um lugar seguro, né? Estabelecer um palácio
Ele morava no palácio, mas construíram um templo. Daí é dito justamente que haveria de vir o templo construído pelo seu filho, mas acima de tudo estava falando acerca de Jesus. Então leia com muita atenção e vocês vão poder verificar Cristo aqui. Vocês vão verificar acerca dessa dinastia real, onde é mencionado no verso 11, diz assim, ó: desde o tempo em que nomeei juízes para governar meu povo Israel, eu lhes darei descanso de todos seus inimigos. Além disso, o Senhor declara que fará uma casa para você, uma dinastia real. Pois quando você morrer e for sepultado com seus antepassados, escolherei um de seus filhos de sua própria descendência e estabelecerei o seu reino. O estabelecimento definitivo do reino de Davi culminaria justamente em Cristo. Tanto que muito tempo olharam como filho de Davi, tanto que tem até louvores que falam isso: filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? Então observe com muita atenção essa aliança, a oração de gratidão. A oração de gratidão de Davi é bem bela. Leiam também com muita atenção, vai do verso 18 até o 29. No capítulo 8 já vem as vitórias militares de Davi. Começa a retratar aqui uma série de lutas e vitórias do quais ele havia travado. Termina o capítulo 8 contando dessa forma, verso 15: Davi reinou sobre todo Israel e fazia o que era justo e correto para o seu povo. Ele não se esquecia daquilo que era correto para o povo. Sempre ele olhava em cumprir a lei de Deus, em satisfazer a vontade de Deus. Verso 16 de Joabe, filho de Zeruia, era comandante de seu exército. Josafá, filho de Ahilude, era historiador do reino. Zadok, filho de Aitube, Aimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. Seraias era o secretário da corte. Benaia, filho de Joiada, era comandante da guarda pessoal do rei. E os filhos de Davi serviam como líderes sacerdotais. Observe que começa a trazer uma série de referências acerca de quem era. Tem mais de 2.500 personagens bíblicos, tá? Mais de dois. Então, é muito difícil você ter uma clara percepção dos personagens no primeiro momento. Somente depois de muita leitura, de repetir a leitura por diversas vezes, você vai se deparar com uma certa familiaridade. Então, não se prenda a isso, mas leia, tá? Leia, não de maneira superficial. Não adianta você ficar, Zadok, que é filho de Aitube. Eu tentei, por vezes, fazer isso. Minha cabeça mais bugava do que me ajudava. Era melhor ir lendo, repetindo. Depois os nomes vão começando a ficar familiares. E pense que a leitura da Bíblia não é para ser feita uma vez por ano apenas, né? Mas uma vez todo ano, no mínimo, para que você tenha familiaridade cada vez mais com a vontade de Deus manifesta por intermédio da sua palavra. No capítulo 9, vocês vão observar ali Davi tratando Mefibosete com muita generosidade, com bondade, de maneira que manifestava o caráter de Davi. Ele buscava pessoas da família de Saul de maneira que ele pudesse mostrar a bondade, justamente por causa de Jonatas, que era aquele seu amigo mais chegado do que um irmão. Então tinha um servo da família de Saul que chamava Ziba. Daí ela traz até Davi. Ela é levada até Davi e Davi interroga, perguntando se teria alguém na família de Saul que ele gostaria de manifestar essa bondade, né, de Deus para com ela. Daí vai manifestar justamente esse filho, Mefibosete. Lembra que nós falamos acerca de Mefibosete alguns capítulos atrás. Estou até procurando aqui. No capítulo 4. No capítulo 4 já tinha a definição. Vai lá no capítulo 4, no verso 4, você vai verificar que já tinha a definição
de Mefibosete, aquela criança que havia ficado aleijada, que ele tinha 5 anos. Você vê que é tudo conectado. Se você está lendo apenas a partir disso, você vai ter que ir encontrando todas essas questões depois, e não faz sentido. É melhor você ir lendo e arquivando determinados detalhes. Ao longo do tempo você vai construindo uma linha de raciocínio. Não ache que vai ser do dia para a noite. As pessoas imaginam que vão ler a Bíblia uma vez, vão sair daí pessoas completamente eruditas que já sabem tudo da Bíblia. Não funciona dessa forma. É um processo desafiador, é um processo lento, mas nós carecemos justamente do Espírito Santo. Nós não confiamos na nossa intelectualidade. Não adianta a gente decorar apenas versos, mas sim vivemos esses versos. Então nós cremos no agir de Deus. A questão primordial primeiro é buscar conhecer essa palavra. Então leiam o capítulo 9 para que vocês tenham clareza de quem era Mefibosete. Você vai verificar Mefibosete ali de maneira completamente humilde diante do Senhor. Olha o que diz no verso 8. Mefibosete se prostrou e disse: quem é seu servo para que o Senhor mostre bondade a alguém como eu, que não vale mais que um cão morto? Olha a humildade. Nós vemos Davi, por vezes, falar que ele era insignificante ali diante de Saul, mesmo já sendo ordenado não, né? Ungido. Rei, ele estava ali na sua posição, ele se via como um servo, porque havia um rei que estava ali em vigência, então ele se manifestava servo. Contudo, ele se colocava ali em posições completamente de humildade e submissão, da mesma forma que Mefibosete colocava que ele não valia mais que um cão. Imagine que nós queremos ser mais importantes que todos. Nós olhamos e vemos em nós méritos para tudo. Nós gostamos de ser exaltados. Nós gostamos de ter este lugar de preponderância. Quando, na verdade, os verdadeiros homens de Deus se olhavam como insignificantes. E sim, para que o nome de Deus fosse glorificado, porque eles sabiam quem era Deus, o Deus que eles serviam. Diante do Deus que nós servimos, nós não significamos nada. Nós somos importantes para Deus, mas não importantes para nós mesmos. Por nós mesmos, nós não devemos olhar méritos em nós devemos ter clareza de quem nós somos. Imagina que nós somos responsáveis pela morte de Cristo. Cristo morreu por sua culpa, pela minha culpa. Ele morreu de maneira individual pela minha culpa. Você é culpado pela morte de um homem inocente. Então, se você olhar e você, antes de pensar em condenar qualquer pessoa que você vê aí caída, qualquer pessoa que você vê dentro de um presídio, qualquer pessoa que você vê agora tomado por qualquer tipo de vício, por mais absurdo que possa parecer, Deus morreu por estes pecados. Então olhe para essa pessoa como um possível alvo do Senhor e ministre a palavra a ela, porque você também foi perdoado pelos seus mínimos pecados. Só que o mínimo pecado que você cometeu não é diferente do máximo pecado que alguém já cometeu. Porque o que separa não é a gradação de pecados, mas sim o pecado. O mínimo de pecado foi o suficiente para que Cristo fosse crucificado e sofresse a morte de cruz, carregando o peso da dor eterna que você e eu deveríamos sofrer. Observe que nós temos que nos olhar dessa forma. É muito boa essa definição. Ele olhar que ele não vale mais que um cão morto. Nós não valemos nada. Nós somos insignificantes. Nós vamos passar. Nossa vida não vale nada. O que vale é exaltar o nome de Cristo. E em breve estaremos diante da sua presença. Em breve nós estaremos com Ele para que o nome dele seja glorificado. Pense justamente dessa forma e glorifique o nome de Deus. Não olhe Deus como seu Papai Noel, como seu gênio da lâmpada, que você servindo ele se tornará devedor seu. As pessoas olham justamente como isso. Agora eu sou cristão, você tem que fazer tudo para mim. Não, o que ele precisava fazer, ele já fez. O que precisava fazer, ele já fez. Ele nos salvou do poder do pecado. Agora nós não habitaremos nas trevas. Imagina, se fôssemos olhar desse jeito, então ele não amou Paulo morrendo decapitado, Pedro morrendo de ponta cabeça.
Bartolomeu morrendo escalpelado, arrancado a sua pele. Imagina, então, ele não amou esses homens. Ele amou sim, amou o seu amor manifestando a sua salvação. E o plano divino foi feito na vida deles. Que você possa compreender o plano de Deus sobre a sua vida, que você creia no que Deus tem derramado sobre a sua vida. Você vai verificar então o favor de Davi sobre Mefibosete. Mefibosete que passa por diversas etapas aqui nos versos seguintes, do quais ele manifesta a sua submissão a Davi, e alguns súditos ali de Mefibosete são bem gananciosos. É bem interessante o desenrolar da história diante da vida também de Mefibosete. Leiam com muita atenção. Termina no verso 13 dizendo: E Mefibosete, que era aleijado dos 2 pés, morava em Jerusalém e comia sempre à mesa do rei. Da mesma forma, nós somos aleijados, cães mortos comendo à mesa do rei. É assim que termina a nossa meditação de hoje. Amanhã nós iremos ler do verso 10 ao verso 13. Que vocês possam hoje ler esses 4 capítulos com muita atenção, e amanhã estaremos aqui para mais um dia refletindo acerca da palavra de Deus. Tente se programar para estar aqui no horário, para acompanhar desde o começo. Que o nome do Senhor seja louvado. Se você chegou tarde e não acompanhou, vai lá, fica gravado aqui no Reels. Senão você pode acessar nosso canal do YouTube. Lá temos todas as meditações de todos os capítulos. Ou seja, nós temos ali já 134 dias das meditações nos 4 capítulos da Bíblia. Nós começamos fazendo isso daqui simplesmente dos Salmos, mas nós continuamos e fomos expandindo. Quando virou o ano, nós adotamos a leitura bíblica anual. Espero que você esteja sendo edificado por isso. Que o nome do Senhor seja louvado e glorificado hoje eternamente. Compartilhe com o máximo de pessoas essa live. Compartilhe os trechos daqui com alguém. Vai ali na lista de transmissão, você vai ver que tem mais. Você dá para compartilhar no Stories, para que mais pessoas possam ter acesso à palavra de Deus. Faça isso. Se você não quiser compartilhar desse jeito, mas compartilhe um verso, mostre a sua leitura, mostre seus hábitos, justamente para que você impacte pessoas, não você, mas que por intermédio de Deus a sua vida seja utilizada para edificação de outras vidas. Beleza? Tamo junto, um beijo no coração, até amanhã. Fui!